Olá, queridos amigos, o meu nome é Elilson e foi com muita alegria que recebi este convite do Grupo Socorrista Maria de Magdala para que a casa pudesse dar continuidade nos seus trabalhos neste momento tão difícil que todos nós estamos passando. Então eu queria convidar vocês a fecharem os olhos e que neste momento o plano espiritual possa nos envolver com bastante carinho e que esses benfeitores nos dê a sustentação necessária para a leitura de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Iremos falar sobre o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não vim destruir a lei. É um capítulo que vai falar sobre a lei divina, porque há muito tempo, há séculos, a gente vem sendo chamado, vem sendo alertado ao seguimento dessa lei. E é chegado o momento de vivermos uma vida mais de acordo com a lei de Deus. Então, é um capítulo que vai abordar os 3 momentos da história, que é se falado sobre essas leis de Deus, essa lei divina. Moisés, Jesus e o Espiritismo. E é um capítulo que inicia-se com a passagem relatada por Mateus, lá no Novo Testamento, no capítulo 5, do versículo de 17 a 18, onde relata o seguinte, que Jesus diz: Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruí-los, mas dar-lhes cumprimento. Porque em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão até que não se cumpra tudo quanto está na lei. Até o último J e o último ponto. Qual a lei que Jesus não veio destruir? O que veio afirmar ou modificar Jesus então? Kardec, nesse capítulo, ele organiza, começando, ou seja, recordando em que momento que nasce a lei, que veio através de Moisés, com os 10 mandamentos. Então Moisés traz a lei de Deus e passa a legislar a lei civil, de acordo com a necessidade do povo daquela época. Que nós nem vamos nos alongar. O que nos interessa nesse momento é que as pessoas passam a seguir essas leis de acordo com o que vão ensinando a elas. Os doutores da lei interpretavam a lei e passavam para aqueles que quisessem conhecer e seguir essas leis. E aí Kardec, na sua organização, dentro desse capítulo, ele vem e traz a chegada de Jesus e de como que ele resume toda essa lei e de como ele põe em prática essa lei. E num determinado momento ele vai ficando popular e
passa a ser perseguido, a ser questionado pelos doutores da lei, que era algo comum naquela época. Todo aquele que ensinava, evangelizava, falava sobre as leis, era questionado, né? Você está ensinando, falando isso e aquilo, baseado em quê? E era onde Jesus sempre respondia de acordo com as escrituras sagradas. E esses doutores passam a afrontar Jesus como se ele não estivesse agindo dentro da lei, que é onde Jesus vem e diz: não vim destruir a lei, que é o texto qual nós iniciamos esse nosso bate-papo, né? Então Jesus ele veio sim cumpri-la, desenvolvê-la, dar-lhe sentido, né? E logicamente adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Então, tanto o papel de Moisés como o papel de Jesus foi importantíssimo, né, para encaminhar o povo dentro desta lei divina. Cada um, logicamente, trazendo os ensinamentos e as novas revelações de acordo com o grau evolutivo do povo daquela época. Então Jesus ele ensina aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a que é vivida que é vivida no reino dos céus. Ele vem ensinar-lhes o caminho que a esse reino conduz e aos meios de se reconciliarem com Deus. Então ele veio dar o verdadeiro sentido da lei de Deus. E quando a gente fala da lei de Deus, a gente está falando da lei de amor, né? E Jesus exemplifica essa lei através do trato para com o próximo, né? E isso nós sabemos que Jesus é o maior, né, exemplo de amor e de caridade para com o povo, com o próximo, né? E aí Jesus ele não pôde ser claro em tudo, né? E ele promete enviar um consolador para que possa falar claramente sobre tudo que ele não pôde falar, que é, logicamente, o espiritismo, a doutrina espírita. E aí Kardec passa a falar sobre o espiritismo, que também não veio destruir essa lei, né? E sim dar continuidade a essa lei e aos ensinamentos de Jesus. Veio despertar, tirar o véu, esclarecer de uma forma clara o que foi dito sob uma forma alegórica. E hoje é um momento onde a ciência e a religião formam uma aliança. São duas alavancas de inteligência humana, onde uma revela o mundo material e a outra as leis do mundo moral, né? E a cada dia a ciência vai descobrindo, vai comprovando através das experiências coisas as quais o espiritismo já vem revelando, né, através das comunicações mediúnicas. Então é uma era de união, desse conhecimento dessas leis que regem o mundo espiritual e as suas relações com o mundo corporal. Então, hoje nós encontramos médicos espíritas, cientistas espíritas, uma série de estudiosos que se dedicam nessas experiências, nas comprovações, né, nos trazendo assim uma chave da vida futura. Então, a doutrina espírita, ela está sim de conformidade com os ensinamentos do Cristo e as leis de Deus que regem os mundos. A questão é que não basta só ter conhecimento dessas
leis, nós precisamos compreendê-la. E quando eu passo a compreendê-la, passo a fazer parte, passa a fazer parte da minha consciência. E aí tudo passa a ter sentido. É como, por exemplo, quando eu tenho essa consciência, vamos pegar o exemplo, por exemplo, de um ônibus, né? Quando eu tenho essa consciência, não precisaria dentro do ônibus ter lá uma placa, uma lei, né? Que avisasse, né, que os primeiros assentos são para os gestantes, para as gestantes, as pessoas especiais, os idosos, né? Por quê? Porque essa lei de amor já está na minha consciência, né? Então não precisaria dessa lei, desse aviso dentro do ônibus. Eu me levantaria prontamente e cederia o lugar. E é muito engraçado essa coisa da lei de amor, que há necessidade dos dois lados, né? Tanto aquele que cede e aquele que aceita assentar-se, né? Aquele que pede para segurar um objeto pesado e aquele ceder. Sim, aceito. Né? Há a necessidade de ambos compartilharem com a ideia do amor. Tá? Bom, gente, é um assunto super interessante, gostoso. O nosso tempo é curto, então não deixe de lerem este primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Então vou convidar vocês para fecharem novamente os olhos e que neste momento, agradecido por plano espiritual, tudo que nos ajudou, né? Que nesse momento eu possa também doar o que eu tenho de melhor em formas de vibrações para todos aqueles que estão precisando. Que assim seja, graças a Deus, e que Deus possa estar envolvendo todos os lares e que Jesus também possa estar presente, né, na vida de todos vocês. Que assim seja, graças a Deus.